A Vibe Mundial apresenta programa O Despertar da Alma, falando de numerologia, astrologia e terapias para o seu crescimento espiritual, com Cleusa Cirilo e Marcos Brabo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que sofre, dai luz àquele que passa pela provação, dando ao homem coragem e discernimento. Deus, dai a nós a sua luz, o seu direcionamento, que possamos, nessa nova estrada, entender e compreender os seus desígnios e ensinamento. Coloque no coração das pessoas o amor, a paz, a compreensão, que todos possam se olhar e ver que todos são filhos seus. Que a força do seu amor possa abrandar a fúria, a ira daqueles que não têm conhecimento. Perdoa, Senhor, aqueles que blasfemam, aqueles que não compreendem o seu amor. Nos guie nessa vida e nos dê direção para que possamos caminhar para mais um ano com força, com esperança, com amor e compreensão. Amém. Bom dia, ouvintes. Feliz ano novo para todos. Encerramos um ano e estamos começando outro. Então, que esse ano seja direcionado pela luz maior, pela fonte de luz criadora de tudo que é. Então, não vamos prometer muitas coisas, vamos fazer. Então, é um ano que se inicia, é um ano regido pelo número 1. Como o Marcos não pôde estar aqui hoje, então não posso falar da astrologia, então vou falar da numerologia. Então, dentro da numerologia, o número 1 é o início, ele é o crescimento, ele é a força da ação, é a criatividade. Então, é um ano que traz esse renascimento para nós. Então, quem estiver aberto para receber, pode recomeçar uma nova história na sua vida. E também, assim, eu não sei muito, mas depois o Marcos explica, é um ano de Marte. E na astrologia, Marte é considerado o deus da guerra. Então, será um ano de muita pressão também. Mas para quem construiu alicerce neste ano que acabou, em 2025, que foi um ano universal 9, então o ano universal 9 é um ano de finalização. É como se a gente colhesse, finalizou a colheita, então tem que limpar a terra, tem que arar a terra para um novo plantio. Então, quem soube finalizar este ano com louvor, terá a terra preparada para um novo início. Agora, aquele que ficou na lamentação, na reclamação,
achando tudo difícil, pode ainda continuar com as dores, com as dificuldades. Então vamos abrir a nossa cabeça nesse novo ano que se inicia. Trazer para nós, voltar para dentro de nós. O que eu vim fazer aqui? O que eu posso melhorar? O que eu posso contribuir para ajudar aqueles que estão à minha volta? Então eu vou me curar para eu poder ajudar outros. Porque às vezes o que eu mais vejo é a arrogância e a hipocrisia de pessoas que querem fazer curso, porque quer ajudar os outros. Mas ela não para pensar, eu quero fazer esse curso para melhorar, para me ajudar, para que eu possa ajudar outros. Porque como que eu posso acolher alguém se eu estou cheia de dor? Se eu não entendo nem as minhas dores, como que eu vou entender a dor do outro? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu vim para isso, por isso que o contrato de alma é importante. Porque ali você vai ver se essa é a sua missão. Se você veio para estar ajudando pessoas ou cuidando de pessoas, tanto na parte da saúde como também na parte terapêutica e espiritual. Então, qual é o meu talento? Qual o meu dom principal? Então, é descobrir tudo isso. Então, tanto no mapa astral, que o Marcos faz, como também no contrato de alma que eu faço. Então, ali eu vou relatando para você, explicando os comprometimentos que você assumiu. E como nós estamos aqui num planeta que é uma grande escola e também um hospital, a gente tem que ver o que eu tenho que me curar. Porque a nossa expiação, porque o que significa expiação? É como se fosse um banho, uma purificação do espírito. Porque às vezes a gente traz sujeiras de coisas que nós deixamos pela metade, deixamos inacabado. Então nós temos que finalizar aqui. Agora, se eu não sei, se eu não consigo enxergar aonde está essa sujeira, como que eu posso tratar? Como que eu posso limpar? Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender o que eu vim fazer aqui, o que eu me comprometi, porque livre-arbítrio não é escolha, é uma decisão. E uma coisa que a gente tem que também programar dentro de nós é entender quem é o pai, quem é a mãe. Porque quem é o nosso pai? É a semente da vida. E se ele é a semente da vida, nós somos o quê? A flor da vida. Mas para isso, a gente tem que se desabrochar. Porque uma flor, para ficar bonita e ser contemplada, elas têm que estar aberta. Porque senão morre embotada. Então, refletir nisso. Quem é o pai? O pai é a semente da vida. E quem é a mãe? É aquela que fertilizou, gerou essa semente e nos trouxe para a vida. Então, não importa se eles cuidaram de você, se não cuidaram, se doou você, mas eles fizeram esse papel de trazer a semente, germinar e trazê-la para a vida. Então, não reclame de pai e mãe, apenas tenha gratidão por eles e pense por que eu decidi nascer dessas pessoas tão difíceis. Porque quem decide nascer daquele casal somos nós.
Então, reflita sobre isso, porque quem não tem o reconhecimento, porque é uma das primeiras graças que Deus concede a nós, é o pai e a mãe. Então, para a gente ter esse reconhecimento, não importa o que o pai fez ou deixou de fazer, agradeça e solte ele, porque ele deu essa semente, que é você hoje. Então, tenha gratidão pelo pai e pela mãe, não importa quem foram ou o que fizeram, porque quem vai responder pelas ações deles são eles, não somos nós. Nós vamos responder pela nossa. O que eu aprendi com aquele casal tão difícil? Por que será que eu escolhi nascer dessa forma? Porque ali tem um aprendizado. O que eu vim aprender com aquilo? Então é isso que a gente tem que refletir. Pare e pense nisso. Por que eu nasci nessa família tão difícil? Porque às vezes nós somos como a semente do lótus. A semente do lótus, ela é tão dura, ela tem uma casca tão dura, que ela só floresce no pântano. Mas para ela florescer e ter o brilho dela, ela passa pelos atritos. E quais são esses atritos? Os bichos peçonhentos, eles vão mordendo aquela semente, mas ninguém consegue abrir, porque a casca é muito dura. Mas os atritos vai refinando aquela casca. Quando vê, ela flutua e se abre naquela flor linda. Então, muitas vezes, a nossa alma, ela tem que passar por esse processo. Para ela florescer, ela vai sofrer os atritos. Mas mesmo florescendo, você vê que as raízes ainda continuam no lodo. Então, nós temos que ter essa consciência da onde a origem, onde a gente veio, ter gratidão por nascer e conseguir enxergar como essa semente do lótus, que ela floresceu, mesmo com todos os atritos que houve ali, ela floresceu. Então, é isso que nós temos que entender. As dificuldades muitas vezes vêm para nos lapidar. Então, é como se fosse um diamante bruto que, para ele brilhar, precisa do polimento, dos atritos. Então, pense nisso. E olhe para você, se agradeça, se contemple, se admire. Faça que nem Deus. Deus, quando ele criou a terra, ele fez tudo e dizia nos 7 dias lá da criação, o que ele dizia? Tudo é muito bom, tudo é bom. E no 7º dia ele disse, tudo é muito bom. Ele não pediu opinião para ninguém. Ele viveu a obra dele. Ele viveu aquilo que ele fez. Ele sentiu tudo aquilo. Por isso que ele disse que era tudo muito bom. Mas a gente inverteu. Então, o que fez a inversão do homem? A inveja. Que vem lá, pode ver a história de Abel e Caim. Então, a inveja faz com que a gente mate dentro de nós esse brilho do nosso espírito. A criatividade, muitas vezes, fica embotada. Então, nós temos que fazer que nem Deus, olhar para tudo aquilo que a gente faz e fazer bem feito, aprovando, que seja bom para nós, mas que também seja bom para todos que estão à nossa volta. Então, você vê aí a autoestima, autoconfiança, autoadmiração e o amor próprio. Então, quando você traz isso para dentro de si,
Você não fica esperando elogio do outro. Você se enxerga, você se admira. Então, eu ensino para as pessoas que o primeiro passo para a autoestima é a autoadmiração. Então, admire as pequenas coisas que você faz. Observe você. Às vezes você é uma pessoa tão gentil, tão amável, mas você não vê isso como uma qualidade. Você vê isso, às vezes, para agradar o outro e não para se agradar. Então, olhe isso. Às vezes, um café que você faz é tão bom, só que você não aprova. Você espera que o outro faça um elogio. Então, esse é o nosso mal. Confia naquilo que você faz e faça bem feito. Pega o exemplo que Deus colocou lá para nós, porque se você analisar a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém. Então, nós temos que achar a palavra de Deus dentro desse livro. E tem muitas palavras ali. É que a gente tem que refletir no simbolismo, o que ele quis mostrar para nós com aquilo. Por isso que quando ele fala que o homem domine as aves no céu, e o que ele está querendo dizer ali? É os pensamentos. Quando a gente não consegue dominar os pensamentos, é como o pássaro. Ele faz ninho, ele cria os filhotes ali, então os pensamentos eles vão se desdobrando. E a gente vai entrando no mundo da fantasia e sai do real. Por isso que a gente tem que dominar os pensamentos, não é controlar, é dominar. Aí ele diz que o homem domine os peixes no mar. E o que ele estava querendo mostrar com aquele simbolismo? Você viu um cardume de peixe? O barulho que é ali, eles vão, voltam, vai para cá, vai para lá. Então, quando você não domina as emoções, você não tem decisão. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro, porque não domina, e a emoção domina você. Então, é isso que a gente tem que refletir. Quando ele diz que a gente domestique o animal, ele está falando do nosso instinto. Porque quando você não tem domínio sobre o seu instinto, você se torna um ser reativo. Tudo que o outro fala para você, você já reage. Então, nós temos que pegar esses exemplos. Como o ano está começando, faça aí um caderninho, anota as coisas e vai pesquisar. Fala, não, eu quero melhorar, eu quero me tornar um ser humano melhor. Eu vou aprender, eu vou entender, eu vou me conhecer. Então, faça isso. Eu tenho também uma visão do dinheiro que foi passado pelos próprios mentores que passou sobre isso. É totalmente diferente do que aquilo que a gente imagina do dinheiro. Eu vou passar o telefone e depois eu explico um pouco. Não vai dar para explicar tudo porque o tempo aqui é rápido. Então, o meu telefone é o 940-328391. E a Stephanie é o 913-16-2396. E quem quer o tratamento com os 4 elementos, que será o novo tratamento, é com a Sandra, no telefone 98-555-6364. Então, para finalizar, para vocês terem uma noção melhor nesse ano do que é o financeiro, então, o que é o dinheiro? Ele está na 7ª graça da vida. Ele está dentro dos valores éticos, morais, honestidade, caráter, dignidade, ele está dentro disso.
E o dinheiro, ele simboliza valor e potência e tempo de vida. Então, o valor que você dá para o seu tempo de vida e para o tempo de vida do outro é o que ele vai potencializar em você. Então, a pessoa que tem a energia da corrupção, ele potencializa a corrupção. Aquele que tem a ganância, ele potencializa a ganância. Aquele que quer enganar todo mundo, ele potencializa o engano. Então, ele está potencializando aquilo que você dá para ele. Quando você entra na energia dele, ele potencializa a energia que você dá. Ai, tem gente que vai falar, mas tem gente que é ruim e tem muito dinheiro. Mas vai analisar a vida dele. Como o dinheiro ele é valor e potência, ele potencializa o que a pessoa tem de pior para ela ir atrás dele. Porque o dinheiro é neutro. O dinheiro, ele faz aquela energia que você manda para ele. Então, quando nós vamos entrar na energia financeira, primeiro a gente tem que ter gratidão por tudo que ele proporciona para nós, porque nós estamos comprando o tempo de vida de alguém. Então, quanto tempo da vida daquela pessoa ela passou, um exemplo, fazendo aquele pão para você. A farinha de onde veio, a eletricidade, tudo envolveu um valor. Então, quando você for comer aquele pão, agradeça e abençoe o tempo de vida daquela pessoa que plantou o trigo, que fez chegar até ali, aquele que fez o pão para você comer. Então, se a gente mudar a nossa visão em relação ao dinheiro, ele nunca vai faltar na nossa vida. Você não vai enriquecer, mas ele vai estar sempre presente na hora que você precisar. De alguma forma, ele vem. Então, sempre abençoa quando você receber e sempre abençoa quando você for pagar. Abençoa o tempo de vida daquela pessoa. Valorize o seu tempo de vida. Valorize o tempo de vida do outro. Olhe as facilidades que chegam na sua mão, que você vai lá pagar, aí fica reclamando, fica choramingando, que quer desconto, quer isso, quer aquilo. Então, o dinheiro potencializa isso em você. Então, você está sempre naquela reclamação, se vicia em pedir desconto. Então, é isso que é essa lei financeira, a lei do dinheiro. Então, ele foi criado para a gente fazer essa troca. Eu comprar aquele tempo que você vai me servir e eu também valorizar o tempo que eu vou servir o outro. É uma troca. E mesmo não é a quantidade, mas sim a qualidade. Ali não é preço, é valor. Então, é tudo isso que a gente tem que aprender a respeito do dinheiro. Comece a agradecer, comece a trabalhar, e o trabalho é o ato de servir e dar conforto ao outro. Então, é a sexta graça, é o trabalho. Porque Deus nos deu um dom, que é a quinta graça. Então, se eu uso o dom num trabalho para servir o outro e vou abençoando por eu ter a oportunidade de usar o meu tempo para fazer algo de útil e ajudar alguém, não importa o trabalho que você faz, se é varrer o chão, se é cozinhar, se é dirigir um carro, dirigir uma empresa, não importa. O que importa é a energia que você coloca. Porque nós somos três, é um pilar. Eu tenho uma energia, uma frequência e uma vibração. Se a minha energia é de gratidão,
eu entro na frequência da gratidão e vou vibrar a gratidão. Mas se eu vou na energia da reclamação, eu entro na frequência da reclamação e vou vibrar isso. E o universo, ele não lê palavras, ele vê vibração. Então, sempre ele vê a mesma vibração, ele fala, vou dar mais disso daí, que a pessoa gosta dessa vibração, dessa energia. Então, pense nisso. E comece um ano diferente. Comece um ano já mudando você. Esquece os outros. Se você se tornar um ser humano melhor, o outro também ficará melhor ao seu redor. Então, um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe vocês, abençoe nós, com muitas conquistas e vitórias para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo programa. A Vibe Mundial apresentou programa O Despertar da Alma, com Cleusa Cirilo e Marcos Brabo.